unidade número 15, can, can't. Essa unidade que mostra o can e o can't é uma das unidades muito importantes em relação ao uso diário do inglês. A palavra can, ela significa o verbo poder ou não fazer algo. Então veja que can significa posso, pode, podemos, enquanto que o can't, que é a abreviação de can, not, ele vai significar não posso, não pode, não podemos. Então, como vai funcionar? A frase em inglês, o verbo que você está utilizando para montar a frase em inglês, ele só pode ser dimensionado em português quando você coloca o sujeito. Por exemplo, vamos ver o caso aqui do afirmativo. Repare que no afirmativo eu coloquei o sujeito I. Por ter colocado o sujeito I, eu posso dizer que nessa frase can significa posso. Por quê? Porque atrás do can está I. I can, portanto, eu posso. Partindo para um segundo exemplo, eu vou dizer que nessa frase o can já vai significar não o posso, mas sim pode. Por quê? Porque tem o he atrás desse verbo. Então, he can, ele pode. Seguindo o mesmo raciocínio, aí o verbo can já vai significar podemos. Por quê? Porque atrás do verbo can nós temos o i. O i em inglês significa nós, portanto nós podemos, we can. Também seguindo a mesma ideia, eu tenho they can. They significa eles ou elas em inglês. Então they can, eles podem, elas podem. Perceba então que nós ficamos com o significado do can e do can't devido ao sujeito que eu utilizo. Muitas vezes no estudo de inglês é falado que toda a oração, toda a frase em inglês tem que ter um sujeito, exatamente por causa disso. O verbo não tem a flexibilidade que nós estamos acostumados no português. Então, o que vai ocorrer? Se eu apenas colocar a palavra can, é um verbo que pode representar vários significados. Ele pode ser posso, pode, podemos, pode ou podem. Então, quando eu coloco o sujeito, eu estou definindo qual é a função do verbo. Mary can, portanto, Mary pode. Peter and me can, Peter e eu podemos. You can, você pode. We can, nós podemos. My friends can, meus amigos podem. Então, o que vai definir se o can significa posso, pode ou podemos, é o sujeito que você colocar anteriormente a esse verbo can, ok? Nós temos nessa tabelinha um exemplo da gramática. Então, nós temos as três colunas, afirmativo, negativo e perguntas. Repare que no afirmativo, I can, eu posso. No negativo, I can't, ou seja, eu não posso. Para fazer pergunta, você troca a ordem. Can you? Na linha de baixo, afirmativo, he can. Negativo, he can't, ou seja, no afirmativo, he can, ele pode. He can't, ele não pode. Pode ele? Na parte de questões, can he? Na linha de baixo, we can. Então, we can, nós podemos. We can't, nós não podemos. Can we? Podemos nós? Para fazer perguntas, sempre eu troco a ordem do verbo com o sujeito. They can, eles podem ou elas podem. They can't, eles podem, ou melhor, eles não podem, elas não podem. E can they, podem eles? Muito bem. Nós vamos verificar que o can ele é muito amplo em inglês. Ele tanto pode ser utilizado para uma permissão, por exemplo, posso entrar? Sim, você pode. Como também para representar uma habilidade. Por exemplo, eu sei nadar. Em inglês, nós usamos o verbo saber para um conhecimento acadêmico e não para uma habilidade. Por exemplo, eu sei história, aí eu vou usar o verbo saber. Mas eu sei dirigir, eu sei nadar, eu não vou utilizar o verbo saber em inglês, eu vou utilizar o can, porque é algo que eu posso fazer, é algo que eu tenho
habilidade para fazer. Então, por isso que o can acaba sendo bastante utilizado. Teremos vários exercícios para vocês perceberem sobre isso, ok? Vamos começar então. Olha o primeiro exercício que nós temos aqui. How many? How many significa quantas. Things, coisas. Pode, que é o can, e o do, você fazer. O do é do verbo fazer e o você. Então, quantas things, quantas coisas pode você fazer? Verifique, sim ou não. Tocar violão ou tocar guitarra. Vamos imaginar que você saiba tocar violão. Então, qual seria a sua resposta? Tocar guitarra, tocar violão, você sabe? Sim, eu sei. Então, como nós respondemos? Yes, I can. Ou seja, eu posso, eu consigo, eu tenho essa habilidade, ok? Embaixo eu tenho uma outra pergunta. Sing. Sing é do verbo cantar. Sing very well. Cantar muito bem. Você sabe? Não, eu não sei cantar muito bem. Então, como eu responderia? No, I can't. Não, eu não sei, eu não posso, não consigo. Ok? Então, é assim que nós vamos determinar. Continuando, vamos fazer mais alguns exercícios. Número 2. What can you do? O que pode você fazer? Fill in the chart, preencha no quadro for yourself. Yourself, você próprio. Então, preencha no quadro para você próprio. Then, então, converse com seus parceiros e verifique a habilidade deles. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma coluna em relação à minha pessoa. You, você. Vamos ver o que ele está me perguntando, então, para podermos responder esta primeira coluna, ok? Play soccer, jogar futebol. Eu sei jogar futebol, então vou responder yes, I can. Eu sei jogar futebol. Andar a cavalo. Andar a cavalo? Não, eu não sei andar a cavalo, eu não posso, eu não consigo. Então vou responder no, I can't. Ok? Posso responder no, I cannot? Posso também, mas o can't é mais usual. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta? Eu sei. Yes, vírgula, I can. Swim. Algo que eu sempre cito é o nosso corretor do editor de texto. Aqui, por exemplo, vocês viram que tinha uma letra N. Por que que isso acontece? É um detalhe importante. Se você usa inglês para fazer trabalhos escolares, pesquisas ou relatórios profissionais, os nossos corretores de texto, eles vão corrigir algumas coisas que nós vamos digitar. Então, é sempre importante fazer uma checagem, ok? Porque ele está configurado para português e nós estamos utilizando inglês. Então, sempre é bom fazer uma checagem porque podem ter palavras erradas. Swim, nadar. Eu sei nadar. Quando eu era criança, eu não sabia nadar. Hoje eu sei nadar. Então, yes, I can. Usar computador. Sim, yes, I can. Dançar. Dançar realmente eu não sei, eu não consigo. No, vírgula, I can't. Eu não posso, eu não consigo. Cozinhar. Segundo a minha família, eu sei cozinhar. Também acredito que saiba. Então, yes, vírgula, I can. Eu sei cozinhar. Agora vamos imaginar um outro estudante ou uma outra pessoa, um rapaz que você conheça, jogar futebol. Bom, deixa eu pensar nesse meu amigo, o José. Será que ele sabe jogar futebol? Sim, ele sabe, eu já vi. Então, vou colocar yes, he can. Repare que eu mudei para he. Então, eu acabei saindo do pronome pessoal I e colocando o pronome pessoal he. Então, eu mudei a frase. Aqui, neste quadro, eu tenho escrito yes, I can. Ou seja, sim, eu sei, eu posso, eu consigo. Enquanto que neste outro quadro eu tenho sim, ele pode, ele consegue,
ele sabe fazer isso, ok? O estudante A é o meu amigo, o José. Vou até marcar o nome dele aqui para que a gente não esqueça. Ok. Muito bem. O José sabe jogar futebol. Andar a cavalo, ele nunca andou, ele é muito urbano. Então, no, he can't. Ele não sabe andar a cavalo. Andar de bicicleta, ele também não sabe. No, he can't. Nadar, ele também não sabe. No, he can't. Usar computador, ele sabe muito bem. Yes, he can, ok? E dessa forma nós vamos preencher. Vamos pensar agora no caso do estudante B, que é uma outra amiga que eu tenho, chamada Ana. Será que a Ana sabe fazer essas coisas? Vamos ver. Jogar futebol. A Ana sabe sim. Yes, she can. Então, repare a diferença, pessoal, entre esta frase nas três colunas diferentes. Na primeira coluna, yes, I can. Na segunda coluna, yes, he can. E na terceira coluna, yes, she can. O que mudou? Mudou que na primeira coluna, I, eu. Na segunda coluna, he, ele. Na terceira coluna, she, ela. Mas repare que o can continua igual. A estrutura da frase é a mesma. Porém, na primeira coluna, a tradução é sim, eu sei. Na segunda, sim, ele sabe, ele pode. Na terceira, sim, ela sabe, ela pode. Ok? Vamos preencher mais algumas coisas sobre a Ana. Andar a cavalo, será que ela sabe? No, não, ela não sabe. She can't. Andar de bicicleta, sim, ela sabe. Yes, she can. E assim vamos preenchendo sobre um amigo, alguém que a gente conhece e sobre nós mesmos, ok? Então já percebemos que o can ele é um equivalente a você saber, conseguir realizar algo, ter a habilidade para realizar algo, ok? Vamos continuando então para mais uma atividade. Como nós falamos de habilidades, para quem tem o nosso curso apostila impressa, deve ter um exercício como esse, onde eu tenho associe, que é match, de esportes, os esportes, com os verbos correspondentes. Repare que alguns esportes eu já tenho o verbo correspondente e outros eu não tenho. Ou seja, eu preciso colocar o verbo play. O que é o play mesmo? O play é jogar. Praticar. Isso é o play. Jogar, praticar, tocar, executar. Isso é o verbo play. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer que eu tenho os esportes. E aqui eu posso dizer que eu tenho os verbos. Ok? Baseball. Eu não tenho em português um verbo como, por exemplo, beisebolar. Eu preciso usar o jogar. Então, beisebol eu tenho que ligar com jogar beisebol. Ok? Praticar beisebol. O esporte surf eu posso ligar diretamente com o verbo surfar. O esporte diving, que é mergulho, eu posso ligar diretamente com o verbo dive, mergulhar. O windsurf, com o verbo do windsurf. O voleibol, eu vou ter que jogar com o play voleibol, ok? Então, repare que alguns verbos eu vou utilizar o play e outros eu não vou utilizar o play porque eu já tenho diretamente. Por que comentar sobre esportes na lição do can e do can't? Porque esporte mostra habilidade e isso é exatamente um dos sentidos do can e can't. O can e can't ele tem dois sentidos principais, como já dissemos. O primeiro,
coisas que você pode ou não pode em relação à permissão igual ao português. E ele também tem o sentido de coisas que você consegue, que você tem habilidade, muito a ver com os esportes. Agora, para finalizarmos, vamos tentar transformar algumas sentenças que estão em português em inglês. Making sentences, fazendo sentenças. Ela sabe nadar. Vamos lá. Ela, she, can, tem habilidade, mas não usa o verbo saber? Não. Saber em inglês é para conhecimento acadêmico. Por exemplo, eu sei história, eu sei astronomia, eu sei geografia, e não para habilidade. Nadar é uma habilidade, eu não preciso estudar ou ter um conhecimento acadêmico para nadar. She can, nadar, swim. Mas, but, she can't surf. Está feita a frase. Ela sabe, ela consegue, ela sabe nadar, mas ela não sabe surfar. Peter sabe jogar futebol. Peter can play soccer. Muito bem. Meus amigos sabem dirigir muito bem. My friends can drive so well. Meus amigos sabem dirigir muito bem. Olha mais uma vez o corretor atuando. Vou até trocar essa palavra por outra. Pronto, corretor ortográfico está configurado para português no Brasil. Então acabam acontecendo esses problemas. É sempre bom que você verifique. Posso entrar? É pergunta, então tenho que trocar a ordem. Can I? Posso eu entrar? Repare que na frase original eu não tenho a palavra eu, porém em inglês eu preciso colocar. Ah, mas eu posso deixar sem colocar? Porque português não tem. No português você pode. E no inglês? Não, não pode. Então, can I come in? Que seria entrar. Posso eu entrar? Yes, sure, you can. Muito bem. Então, tivemos aqui alguns exemplos. Essa foi a unidade 15. Can, can't.